Tudo bem, gente? Vamos lá? Bom dia normal ou bom dia de tiozão? Boa tarde, quer dizer, boa tarde. Boa tarde, tiozão. Boa tarde, galera! Ótimo, agora eu sei que vocês estão comigo. Vamos lá, gente. Gente, Marcão, vou falar um negócio. Marcão, né? Você já viu. Marcão, vou falar um negócio para você. Cara, que incrível. Como tem pessoas importantes aqui, cara. Pessoas de histórias, pessoas que a gente vem encontrando nos caminhos da vida aí, né? Que jornada bacana essa de estar aqui com vocês, né? Essa semana a gente estava lá no Pitch, né, Luiz? Encontramos lá, batemos um papo rápido, né? Que legal o trabalho que vocês fazem. E o meu trabalho aqui hoje vai ser contar um pouquinho, né? A influência do STEAM na escolha da carreira dos estudantes, dos adolescentes, né? Então, gente, meus pais, eles eram da roça, né? Se casaram, foram para São Paulo. Chegou em São Paulo, meu pai não sabia fazer nada da indústria, minha mãe também nada da indústria, né? Meu pai foi trabalhar de descarregar vagão de carvão lá na Aços Vilares, e ele foi incentivado, né, a fazer Senai. Meu pai foi fazer um Senai do curso de relojoeiro, 1958, né? E aí meu pai, nessa, né, ele começou a estudar. Eu lembro até hoje do meu pai chegando em casa, né, jantando e indo para a escola. Até os meus 15, 16 anos eu lembro do meu pai nessa vida. Meu pai, ele faleceu em 86, de infarto, no Dia dos Pais, e ele era o supervisor de toda a parte de controle da Aços Vilares, lá, em 86, trabalhava com os fornos, aquela coisa toda, né? E a minha mãe foi trabalhar nas indústrias reunidas Matarazzo. Minha mãe foi trabalhar na parte de fiação, né? Então eu venho de uma família aí de metalúrgicos. E por que eu estou falando dos meus pais para vocês, né? Exatamente, porque o STEM começa dentro de casa. Gente, começa dentro de casa, tá? É você pegando o seu filho. A minha filha já é grandona, meus enteados são grandões. Eu pego o meu neto hoje de 6 anos e brinco com ele, tá? Brinco com ele de construir coisas, né? Vai pelo aviãozinho também, Marcão. Ele adora fazer aviãozinho. A gente fica inventando aviãozinhos lá e brincando. Então, essa questão do futuro, de você pensar no futuro, começa dentro de casa. Por isso que eu coloquei ali, ó, inspiração no lar. Tal pai, tal filho, né? Quantas pessoas a gente vê, ó, seu pai é o quê? Sou engenheiro. Ah, você também é engenheiro? Pô, meu pai é médico. Você também é médico? Então, a inspiração começa em casa. E a importância do brincar. Gente, brincar é extremamente importante para nós também, tá? Não é só para eles, não. Eu me divirto com meu neto, você entendeu? Quando eu brinco com ele. E o gosto pela educação, essa questão do ensinar, aprender, descobrir, inovar, começou pelos meus pais. Não tinham formação, né? Mas estavam sempre em cima de mim para eu estudar e tal. Teve uma época na 7ª série que eu passei dificuldade em matemática, né? Minha mãe pagou uma professora particular com meu pai. Eu precisava de nota 10 para não tomar pau na 7ª série. Eu tirei 10, né? Então, incrível isso, né? Então, essas coisas todas, professores, amigos, né? A gente começa a se espelhar nas pessoas que estão em volta da gente. E a experiência que eu coloquei na adolescência é porque eu fui da pastoral da juventude da Igreja Católica. E a gente trabalhava dando reforço escolar em comunidades carentes. Aí um dia viraram para a gente, falaram assim, ó, vai vir um cara aí dar um curso para nós aí. O cara é gente boa, parece que ele manja para caramba de educação, e ele vai contar para a gente como que a gente melhora a nossa performance lá com a galerinha que a gente atende. Quem chega lá? Um senhorzinho chamado Paulo Freire. Não tinha nem ideia. Quem que é esse tiozinho aí? O Paulo Freire. Paulo Freire, legal, né? Então ele passou lá 2 dias com a gente, dando capacitação para a gente, para melhorar a qualidade, né? Então, essa questão da educação está no meu sangue, desde sempre, né? E, gente, a história de vida, né? Não vale emocionar, né? Gente, voluntariado. Eu sempre fui voluntário aí desde 1997, lá nas Olimpíadas do Conhecimento do Senai. A gente estava trabalhando com o pessoal, que eu trabalhava numa empresa de automação, na Festo, né? Então eu sempre vinha nessa pegada. Aí quando foi em 98, 99, eu fui trabalhar junto com o Marcos Wesley num projeto
especial, voltado a universidades, escolas técnicas, né? Trabalhando com uma empresa canadense. Isso foi muito legal. E aí o Marcos chegou um belo dia, estava eu tranquilo lá na minha sala, né? Diretor de projetos especiais. Ele falou: Arnaldo, vem aqui na minha sala. Chego na sala do Marcos, a partir de hoje você vai cuidar da First no Brasil, do FLL. Eu olhei para ele e falei: Marcão, tá de brincadeira. Aquela molecada gritando. E eu lá no meio desses caras, eu sou engenheiro, cara, me deixa quieto, eu quero desenvolver coisa, eu quero ficar quietinho. Não, você tem que ir para lá porque você vai gostar. E aí eu fui e comecei a trabalhar, então em 2006, nessa pegada, né? Gente, o que eu vou contar para vocês, do meu trabalho, do doutorado, né? Eu fiz o doutorado exatamente em cima disso, do impacto da participação dos jovens nesses eventos, né? E quando eu coloco ali apoio a pesquisadores, é porque, por exemplo, a gente tem lá o Felipe, né? O marido da Carol que está ali, ele está fazendo um trabalho de mestrado, uma dissertação de mestrado, em cima do impacto desses eventos nos professores. Olha que coisa legal, né? A gente tem uma pessoa que trabalha junto com o Wesley, que estava aqui de manhã, a Perla, que ela está preocupada com propriedade intelectual dessas crianças, porque eles fazem coisas incríveis, inovadoras, e não estão protegidos das suas ideias. Então o cara que é muito esperto, que está lá, ele tira muita ideia. Então a Perla está lá no mestrado na UNB, olhando para isso. Nem minha companheira. Arrumei uma doida que gosta disso também, né? Então, eu sou casado com a Cris, que está ali em cima, né? Ó, é minha esposa, a gente é parceiro aí nos eventos todos, né? Aqui, gente, é a gente numa final nacional do Fórmula 1 na escola. Aqui é a gente com time, né, de robótica. Aqui é uma galera de juízes em um evento. E aqui sou eu. Às vezes eu estou viajando, porque eu trabalho numa empresa, eu trabalho com um software chamado MATLAB, Simulink, da MathWorks. E eu viajo o Brasil, pelas universidades e institutos federais. Aí quando a galera descobre que eu estou naquela região, eles me chamam para bater um papo com os times de robótica. Então isso aqui foi uma visita que eu estava fazendo na Bahia, e o Fernando Didier descobriu que eu estava por lá, que é o organizador. Tiozão, vem aqui, vamos dar... Pô, ele juntou uma galera lá, e eu passei a tarde conversando com eles. Eu tinha uma brecha na agenda, e eu passei a tarde com eles. Então isso é muito importante. Gente, e quem são esses jovens, né, hoje? Então, por exemplo, eu estou aqui com a Mirella. A Mirella, ela passou na mão de um cara aqui, que depois ele vai estar aqui no palco comigo, né, Anderson? Né? Então, gente, a Mirella veio dos eventos, né, de ciência e tecnologia, dos torneios de robótica. Hoje, ela é uma especialista na área médica, né? Aqui, do lado dela, eu tenho o Lucas. Desde 2004, né, Marcos? O Lucas. 98, o Lucas. Legal. O Lucas, gente, torneio 2004, antes ele estava naqueles outros, né? Legal. E o Lucas, gente, ele fez mestrado e doutorado na UFABC, foi para Harvard fazer o pós-doc em neurociências, e hoje ele está lá na universidade, ele está trabalhando hoje, né, na Harvard Medical School e no McLean Hospital. Legal? E aqui é o Lucas, ó, de juiz, num evento, e aqui é eu com o Lucas, o ano passado, lá em Boston, que eu fui para um congresso em Boston, o Lucas, combinei com ele, fui tomar um café. Então, gente, sonhar e realizar. Tá, então eu estou mostrando para vocês alguns exemplos. Está aqui, ó, esse cara aqui vocês conhecem? Está por aí. Cadê o Vini? Ó, o Vini está lá. O Vini, né, é o cara que não gostava de programação, né, Vini? Programar é complicado, né? Você lembra, né? E o Vini, gente, hoje ele é um engenheiro empreendedor, está aí com o circuito Steam, está aqui, ó, o Vini já mocinho, com pontes ali do lado, e aqui o Vini num evento internacional, né? Do lado do Vini, o Ivan Seidel, né, empreendedor de muito sucesso hoje, contratando juízes, contratando alunos que foram, né, da robótica e hoje estão com ele. E ele libera os meninos para ser juiz, né? Cadê? Tá aí? Cadê o JP? O JP
né? Então, gente, Ivan Seidel, empreendedor, né? E tá ali ele, ó. Olha ele ali, ó, segurando a bandeirinha, né? Gente, César Barcevícios, chefe de um grupo de engenharia da Apple, de software, né? Tá ali do lado dele a Júlia Roberdá, engenheira civil, formada pela UFMG, que trabalha numa construtora lá em Minas, né? Tá aqui, no próximo, o Giovanni Santos, né? O Giovanni ficou famoso por causa do busão. Um dia ele estava num ônibus lá em Salvador, indo para um evento, né, um treino do Fórmula 1, aí chegaram e falaram para ele assim, como que é o transporte público aqui de Salvador? Ele levantou e falou assim, o transporte aqui eu não sei, mas eu estou indo para o treino do F1 School, e ele fez uma puta propaganda do que ele estava fazendo, né? Então ele ficou conhecido aí como o cara do busão, né? Ele era do time que estava ali, o Seven Speed, né? Está aqui, e o Jusilton, engenheiro de software, passou pelo Alex, que está ali, né, Alex? Lá na época da Fundação Bradesco, Alex, você não lembra, você está ficando velho, cara, esse cara passou na sua mão, né? E ele, gente, tirou 8 meses da vida dele e foi montar uma ONG no interior da Bahia para trabalhar com robótica. Conseguiu doações, tudo mais, foi lá, construiu o prédio, está lá rodando a ONG e ele está trabalhando de engenheiro de software lá em São Paulo. Legal? Lorena Vilas Boas, engenheira eletricista da UFBA, ela é líder de um movimento negro para a inserção da mulher na tecnologia. Olha que coisa legal, né? O Rômulo é um cara lá do Rio de Janeiro, passou por um time de robótica, né? O Francodroid, o Rômulo fez o FRJ e hoje ele é um empresário, engenheiro e professor, né? Aí vem aquela coisa, gente. Quando eu comecei a olhar a vida dessa galera toda, eu falei assim, o que está acontecendo, cara? Por que eles foram para esse caminho? Começaram a vir as inquietudes, né? E aí a gente reuniu os amigos, cara, você viu onde está a galera, tal, pô, o que eles estão fazendo, cara, o que aconteceu, que legal com eles, né? E aí, vou eu lá preparar o meu doutorado, chego para o meu orientador, o João Maurício Rosário, ele virou para mim e falou assim, então, já pensou que você vai falar no doutorado? Eu falei, cara, eu vou fazer uma tese falando de controle, né, controle. Ele olhou para a minha cara e falou assim, controle? Você? Eu falei, João, por quê? Cara, quanto tempo você está nesse negócio da robótica? Quantos engenheiros não vieram desse movimento da robótica? E você vai falar para mim que você vai fazer uma tese de controle? Para falar de controle, tem outras pessoas aqui, você precisa falar da coisa que você fez muito, que você tem história, quer trabalhar com essa galera da robótica. Então, o João Maurício, ele foi um cara assim, muito interessante no sentido da provocação. Ele me provocou, cara, põe esse know-how que você e os seus amigos têm. Friso aqui, gente, meu trabalho de doutorado não é meu, ele é de um grupo. Eu simplesmente peguei o que o grupo construiu e passei para o papel e documentei e criei a história. Eu documentei ele. Então veio essa provocação do João, eu aceitei, né? Então, o meu projeto de pesquisa, eu chamei ele de Por Onde Andas? Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? E nessa daí, eu comecei então a agitar o meu programa do doutorado, né? Gente, quando eu comecei esse processo, a primeira rodada, eu recebi mais ou menos uns 900 formulários de retorno do pessoal. Eu falei, cara, está muito aberto, eu preciso fechar o escopo de análise. E aí eu fechei o escopo de análise em cima da galera da robótica, né? Então, fechei nesse grupo aí e fiz uma enquete com eles. Crianças e jovens na faixa de 9 a 18, né? Fundamental 2 e médio, e os dados foram obtidos por essa enquete. Lógico, gente, que quando eu fiz a enquete, esses jovens não tinham mais 9 a 18, né? Eles já eram, na verdade, adultos, muitos já até formados, né? Então, nessa parada, eu coloquei esse slide aqui só para fazer uma ponte. Quando a gente olha, que a gente pensa na transformação da educação,
nessa sociedade global que a gente está vivendo, a gente pensa nos 4 Cs ali que a NEA fala, né? A National Education Association dos Estados Unidos, comunicadores proficientes, criadores, pensadores críticos e colaboradores, que vocês devem já ter passado por isso no Congresso. Eu falei assim, cara, o que faz esses jovens que estão aqui com a gente entrar nesse universo, né? Eventos de ciência e tecnologia. Uma forma de eu acelerar o processo desses jovens entrarem nessa inserção que a gente está falando do século 21 é fazer coisas que deveriam acontecer naturalmente na escola. A gente viu aqui de manhã, né, o pessoal contando dos trabalhos que estão sendo feitos, mas na verdade hoje, né, tem algumas coisas que a gente precisa dar um pé embaixo, que a gente precisa dar uma acelerada, porque tem uma galera que já está aí, que não passou por isso, e tem que se enquadrar aí nesse século 21 que a gente fala tanto. Então nessa pegada, a gente vai falar agora dos eventos de ciência e tecnologia, né? O torneio de robótica, os eventos de ciência e tecnologia. Eles são sempre eventos ligados, né, às áreas de ciência e tecnologia. Eles podem ser com desafios propostos ou escolhidos, né? Eles sempre têm regras estabelecidas, lógico, né? E eles trabalham aí o desenvolvimento de habilidades e competências para a vida, pensando no futuro acadêmico e ou profissional dos jovens. Legal? Gente, olha o que a gente tem então de eventos de ciência e tecnologia, e os principais, né, que a gente tem no Brasil. Tá? Os eventos da FIRST, OBR, FEBRACE, TBR, WRO está mais devagarzinho, Fórmula 1, Campus Party, tudo isso aí. Gente, aqui do ladinho eu coloquei as datas de criação. O primeiro foi a Olimpíada Brasileira de Matemática para escolas públicas, em 1979. E o último que aparece aí foi a Campus Party, em 2008. Legal? Gente, e aí, da onde esses eventos vêm? Ou eles podem vir de uma ONG, ou eles podem ser eventos criados na academia, ou podem ser eventos de empresas, ou outros, tá? Nessa pegada, o primeiro que eu falo aqui são os programas da FIRST, né? É muito interessante isso, porque o Dean Kemp, que foi o criador da FIRST, lá em 1989, na época que surgiu o STEM, ele percebeu que ele estava tendo problema na empresa dele para contratar americanos, para contratar jovens dos Estados Unidos que estavam conectados com a ciência, tecnologia e tudo mais. Ele não estava encontrando essa mão de obra. Ele falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E foi aí então que ele surgiu a FIRST, nessa pegada de fazer um evento de robótica, só que uma coisa que ele trabalhou legal foi essa questão de valores. Então ele trouxe o Woody Flowers, um cara do MIT, né, para trabalhar junto com eles, exatamente pensando nesse lance de celebração da tecnologia, né, de criar um mundo onde o jovem tinha o papel dele de protagonismo e tudo mais. Então aí surge a FIRST, né, na década do STEAM. Legal? Gente, aqui é só uma breve história do que foi a FIRST. Então ela começou lá em 1998, quando uma diretora de uma escola de Porto Alegre foi para os Estados Unidos e ela conheceu o programa lá. Ela veio para o Brasil, perguntou quem da turma dela queria tocar esse evento, apareceu só um doido lá, que foi o Ivan tocou esse evento. Quando o Ivan saiu de lá, que ele foi para o Marista, ele levou o evento para o Marista, né? E o Under Control é um dos times mais antigos, né, que a gente tem de FRC no Brasil. Em 2003, Marcus Wesley traz a FIRST Lego League para o Brasil. Legal? Em 2004, a Johnson & Johnson, daqui de São José, ela forma 2 times, por ordem da Johnson & Johnson dos Estados Unidos. Né? A Tânia está por aí, né? A Tânia lembra dessa história, né? Então, aí começa-se, então, o protagonismo daqui, da nossa região, dentro desses torneios de competição, né? Da FIRST Robotics Competition, né? 2004, primeiro evento em Santo André. Marcão, se eu falar besteira, você me corrige, né? Lá. E aí, em 2010, o Instituto Aprender Fazendo assume. Em 2012, o SESI Nacional assume o programa do FLL. Depois, em 2018, eles assumem o FTC e o FRC.
Legal? Solta aquele vídeo então para nós aí, Alan, por favor. This is the Super Bowl. The Super Bowl of smarts, that is. It's a life-changing competition. It's kids having fun, competing, working together to dream up, design, and build robots. It's just an exhilarating feeling. It's like I'm using power tools. They're having the hardest fun they'll ever have. And they're becoming our next generation of engineers and innovators. First, come out! For inspiration and recognition of science and technology. My teachers were some of the greatest influences on my life by challenging and trusting me. These mentors got me to understand that I could do anything I put my mind to. First mentors are changing kids' lives every day. Professional engineers, teachers, parents, teaming up with young people not just to build robots, but to build confidence and self-respect. I'm around people that I can get along with, that we can talk computer lingo with. FIRST was founded by one of our greatest inventors, Dean Kamen. Dean saw that kids mostly look up to sports heroes and movie stars. So we said, if we've got a culture now that's obsessed with sports and entertainment, let's inspire these kids to be big thinkers the same way Shaquille O'Neal can inspire them to spend dozens of hours a week bouncing a ball. Our president agrees. Scientists and engineers ought to stand side by side with athletes and entertainers as role models. And here at the White House, we're going to lead by example. We're going to show young people how cool science can be. 250,000 kids aged 6 to 18 compete at all different levels. In 2 FIRST Lego Leagues, the FIRST Tech Challenge. And at the high school level, the FIRST Robotics Competition. The only difference between this sport and all the others is every kid on our teams can turn pro. There's a job out there for every one of these kids. Students who take part in FIRST are 50% more likely to go to college and twice as likely to major in science or engineering. I definitely know that I want to pursue engineering. Once they've tasted what the power of knowledge is, that it can be fun and rewarding, they won't go back. There is no doubt FIRST works. 10 or 15 or 20 years from today, some kid in those stands will have cured Alzheimer's or AIDS or cancer, or built an engine that doesn't pollute. Look at these kids. They're the future. I feel like I can go and do anything I want to do because of this program. Someone took the time to guide and inspire me. It changed my life. Take some time. Go to usfirst.org. Gente, então esse tipo de programa, ele não trabalha só com as habilidades, né, de robô. Eles trabalham com habilidades de desenvolvimento de processos inovativos, né, de pesquisa e desenvolvimento, trabalham com valores pessoais, né, e lógico, tem a parte da festa, da arena, né, depois o Newton vai falar do TBR também, um pouco para a gente, né, e 2 termos muito interessantes também que surgiram lá na FIRST, é a questão do competition e do gracious professionalism, né. Hey, né? A gente tem essa mania, tá, gente? Bem-vindo, né? Então, o competition, o que é? Competição colaborativa. Todo mundo aprende junto, quando ensina para o outro, quando suporta o outro, né? Aquela questão que o Marcos colocou, pô, o meu robô quebrou, faltou uma peça, tal. Cara, como que eu resolvo? No vizinho. Fala com o seu vizinho que está aí no evento, aí ele vai te ajudar. Então, competição colaborativa. E esse outro termo, né? Gracious professionalism, né? Hey, de novo, é o que a gente usa para falar do relacionamento entre a equipe, né, entre todo mundo que trabalha no processo todo, né. Aí são algumas fotos dos programas, então vocês veem que nesse caso começa de pequenininho também e vai lá até a galera dos 21 anos ali, né, até na verdade o pessoal que está cursando o ensino médio pode participar, né, e foi demais. Então a pegada é essa, gente.
né, da FIRST é essa. E aí, quando a gente fala de eventos acadêmicos, são aqueles eventos que nasceram dentro da academia. Então, a OBR foi criada, né, lá em 2006, por uma galera o pessoal lá da Unesp, de Sorocaba, o pessoal da USP, né? Então foram vários, pessoal lá do Espírito Santo, que se juntaram e criaram as Olimpíadas Brasileiras de Robótica. A FEBRACE nasce lá na USP, com a Roseli de Deus, né? Olimpíadas Nacionais de Ciência, Matemática, OBA, tudo mais. Então essas daí são eventos acadêmicos. Eventos promovidos por empresas ou associação, a gente tem o TBR, o Newton depois vai falar, né? A gente tem o F1 School, o WRO, o Campus Party e o 4x4, né? O TBR também tem uma série de programas que começa desde lá de pequenininho, né? O Baby 3 a 5 e vai até a universidade. A FIRST não chega na universidade e o TBR chega, né? Então, gente, técnicos e mentores. Quem aqui é técnico e mentor? Está ali a Margarete, o Ricardo. Tiagão, você não é técnico não, nem mentor, Tiagão, você só assiste. Oh, coisa boa, né? Então a gente tem uma galera aí muito importante, né? Que, cara, essa questão é muito legal, gente, porque é aquele lance da antipatia, né? Que você pega a galera com experiência, pega a galera que não tem experiência nenhuma e você faz essa troca de conhecimentos. Então, os técnicos e mentores são muito importantes, né? O voluntariado, todos esses programas são movidos por voluntários. Quem aqui é voluntário? Né? A gente tem uma galerona aqui de voluntários, né? Então, todos esses programas são movidos ao voluntariado. Gente, sempre esses eventos, ele culmina com um evento de celebração. Lá no final do evento, festa, aquela coisa toda, né? Alegria e cantoria. Então, isso é muito legal, que é aquilo que o Jim colocou e que todo mundo que trabalha com esse tipo de movimento sabe. Você tem que celebrar, né? O jovem tem que sair de lá pilhado, né? Porque é dali que ele vai decidir muitas vezes o futuro dele. Na questão da minha tese do doutorado, eu olhei o pessoal que trabalhava com robótica, né? Então eu mandei um formulário para todos eles e hoje aqui eu vou centrar força nos competidores. Quem quiser saber mais dos outros, né? Dos técnicos, gestores, por favor, acessem a minha tese de doutorado e baixem ela lá, que vocês vão poder ter mais informações das opiniões desse pessoal, né? Então, a minha tese foi baseada em cima desse grupo todo, 307 pessoas no final, depois daquele filtro, e de competidores 198. Abre, move. Foi. Gente, na época dos que responderam, né, a minha pesquisa, eu tive 56% de jovens, né, do sexo masculino e 43% do sexo feminino. Isso daí torna a falar. Foi uma pesquisa, então, em cima de um grupo que eu olhei. Mas se você olhar mais, hoje a gente está pau a pau. Tá? Tem temporada que eu tenho 52% de menina, 48% de menino, na outra eu estou no meio a meio. Então, a participação das mulheres hoje são muito grande. Então, aí eu fiz também uma análise, né, da galera em função de etnia e tudo mais, né? Gente, quem participou de eventos só de robótica, eu tenho ali 16%. E quem participou de outros eventos, 83%. Esse é um dado muito importante, porque não são só os jovens que participam desses eventos, eles não participam só de um evento, eles participam de vários eventos de ciência e tecnologia. E da onde vieram os times que responderam à minha pesquisa? Aí eu perguntei para eles, gente, você trabalhar na robótica, trabalhar nesse movimento de ciência e tecnologia, trouxe o desenvolvimento pessoal para você? Gente, dá uma olhada ali, volta um aqui, dedo nervoso, dá uma olhada, 100% praticamente afirmou que tem né, que os eventos trouxeram o crescimento para eles. Importância no trabalho em equipe, olha lá, 98%. Tem 2% ali que brigava pelo jeito, né? A mesma coisa, gente, o interesse dos competidores por aumentar o desempenho escolar, né? A mesma coisa, a gente olhando aqui, eu estou falando, né, em 90%, né?
discorda e não discorda, o neutro, né? Os discorda ali, 1%, é o cara do contra, né? Crescendo o entendimento da ciência e tecnologia na sua vida, praticamente 100%, né? A gente olha ali, ó, somando tudo dá 100%. Então isso é muito legal. Isso é um dado importante. Na sua percepção, fez melhorar a sua avaliação na escola o fato de você estar trabalhando com eventos de ciência e tecnologia? Olha lá, gente. Ó, 56 com 29 mais 11, né? Porque o discorda e não discorda está no meio. Praticamente 96%, né? E o lance de você trabalhar com ciência e tecnologia e trabalhar nesses movimentos fez com que os jovens também tivessem o interesse em aprender um novo idioma. Porque muitas vezes esses eventos levam esses jovens à participação num evento internacional. E lá fora, né, o idioma universal é o inglês. Então essa galera está pronta para isso, né? Autoconfiança, começa a entrar naquela questão da autoestima. Olha lá, gente, também, né? Ó, 66 com 27, com 5, quase 100% também. Legal? A mesma coisa, aí aquela pergunta, pô, você tem interesse em fazer um curso superior? Olha lá, gente, a mesma coisa, né? 84% que sim, e outros ali, né, no meio a meio. Interesse na pós-graduação, também fui lá, pô, se você fizer um curso de graduação, você pensa em um de pós? Pô, penso, legal, né? E dos competidores todos, isso é um dado extremamente importante, gente, tá? 100% dos competidores terminaram seus cursos. Significa a evasão? Zero. É o sonho, né, da galera do ensino superior. Você ter evasão zero no seu curso. E esses jovens tiveram evasão zero. E quando a gente vai olhar, pô, a gente está falando em torneio de robótica, quer dizer que esses caras todos vão ser engenheiros? Não, gente. Na minha pesquisa, no levantamento que eu fiz, ó, eu tive 71% interessados nas áreas de exatas, naturalmente, porque é a proposta da maioria dos eventos, né? É levar o jovem às áreas de exatas, 20% de humanas e 9% de biológicas. Hoje a gente tem médicos, né? A gente tem professores, tem doutores, a gente tem gente em todas as áreas, né, de formação. Legal? Trouxe interesse em buscar uma formação na área de engenharia, só engenharia, 39%, só engenharia, e 32% nas áreas de exata, e aqueles 20, aqueles 9 lá, das humanas e biológicas. Então, os eventos são inspiração para os jovens e as crianças, ajudam, né, na eficácia da escolha de carreira, reduz a evasão no ensino superior, aquilo que eu comentei com vocês antes. Legal? Como é que eu estou de tempo, minha amiga? Deixa eu falar com ela aqui. 5 minutos? A Neide falou isso? Ela fugiu? Hã? Ela fugiu? Ela falou o quê? 5 ou 10? 5? Não, eu estou falando 10. Ah, ela me deu 10. Não, minha negociação foi boa, cara. Amém. Né? Então, gente, quando a gente olha tudo isso, gente, eu sei que é muito número, tá? Eu vou parar de falar de número aí para vocês, né? Porque meu tempo está acabando também, senão eu ficar falando direto. Né? Porque isso aqui era legal, a gente está discutindo também, tá? Ó, vamos lá, né? Oportunidade de viajar, conhecer outros lugares, legal. Conhecer pessoas e aumentar a rede de relacionamento, ó, praticamente 100%. Então, aí eu fui dar uma olhada em técnico. Do técnico eu coloquei só 2 índices, tá? Ó, se vocês olharem os técnicos, né? O gênero dos técnicos, masculino e feminino, bem equilibrado, né? A área de atuação dos técnicos, vocês veem, né? Que, ó, exatas, humanas, biológicas, né? O nível de formação com pós, com ensino superior, mestrado e doutorado, tá? Então, gente, uma coisa, deixa eu ver se está no próximo slide, está aqui, né? Então, gente, eu perguntei para os técnicos o seguinte: vocês sentiram a necessidade de buscar uma formação complementar? Ou só com a sua formação que você tinha, você conseguia tocar esse lance de trabalhar com a equipe e tudo mais? 100% disse que precisava buscar uma formação complementar. Ou da área técnica, o cara que era de humanas, ele precisava buscar uma formação da área técnica.
aprender a programar, conhecer e tal. E o cara que era da área técnica precisava buscar uma formação de humanas, relacionamento com as equipes. Gente, você está com time, você tem diversidade, você tem um monte de coisa. Então, isso é muito interessante, porque põe todo mundo na roda, né? E qual que é a metodologia que você mais utiliza no trabalho com as suas equipes? Quase toda a galera ali falou do STEAM, né? Então, ali deu 60%, né? Então, mas isso aí é um número bem relevante aí nos estudos. A mesma coisa, trabalho em equipe, resolução de problemas, desenvoltura, protagonismo. Isso foram as características que apareceram bastante para isso. E a galera dos voluntários, né? Então, a gente tem também aí, né? Hoje eu diria para vocês que isso aí está empatado, né? Mas na pesquisa deu 60-40. Vamos? Beleza? Aonde esses jovens vão parar? Ou eles vão trabalhar dentro das indústrias, né? E ali dentro da indústria eu coloquei empreendedor do lado, porque esse jovem, ele não é aquele jovem que vai lá, vai sentar, vai fazer o que você mandar e tudo bem. Ele vai questionar muito o que você está mandando ele fazer, o que você está pedindo ele fazer. Porque ele tem conhecimento e ele foi preparado para isso. Então isso é muito importante. São empreendedores, ou eles vão para a vida acadêmica, né? E eles trabalham em cima, né? E os torneios propiciam aí eles terem uma formação bem interessante, ligada aí às novas profissões, que a gente vê tanto falar aí do fórum, né? Síntese: escolha para a vida por meio de experimentação, aprendizagem e vivência, entender o mundo que os cercam, diminuição da evasão escolar, Fundamental 1 e 2, ensino médio, o que o Marcos comentou agora há pouco. Quem passa por essas experiências não larga a escola. Então o jovem que está dentro de uma escola lá de Fundamental 1 ou 2, e tem essas vivências, e ele vê que a escola propicia isso para ele, ele não vai embora, ele não vai querer ficar em casa, ele vai querer ficar na escola. A gente tinha um projeto aí, né, quando a gente foi implantar numa região lá no Nordeste, pô, o Marcão lembra, a aula começava às 7h30, 6h30, tinha uma fila de aluno na porta, lá de chinelinho, camiseta rasgada, que não queria perder a aula, cara. O dia era o dia da robótica. Então, isso traz significância e prazer no aprendizado, né, nas descobertas. Desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais, desenvolvimento de habilidades universais, né, com abordagens sistemáticas da vida. E uma coisa muito importante, gente, a robótica educacional é ponte para a robótica industrial. Então você fala assim, ah não, é brinquedinho, é robozinho, não. Tudo que tem no robozinho ali, de brinquedinho, ele tem no robô industrial. Então isso é muito importante, né? Diminuição da evasão no ensino superior, como eu falei para vocês, e essa outra parte é muito importante. Mitigação do grande dilema de escolha de carreira. Gente, a minha filha chegava para mim todo dia, quando ela estava acabando o ensino médio, falava assim, pai, advogado ganha dinheiro? Ganha, minha filha. No outro dia, pai, juiz ganha dinheiro? Ganha, minha filha. Tudo que você fizer bem feito, com carinho, você vai ser recompensada. E todo dia ela me perguntava, até um dia que eu cheguei e falei assim para ela, filha, para. O que vai te fazer feliz? Porque nada disso que você está me falando, se não for te fazer feliz, não serve. Você quer ser advogada? Você tem certeza? É, pai, é porque o pai do fulano, meu amigo, é juiz, porra, ele ganha uma grana lascada. Filha, você sabe o caminho que esse cara percorreu para chegar lá, para ser juiz e ganhar esse dinheiro que você está achando que é grana lascada? Então cuidado com isso, né? Gente, lógico, reduz o impacto da frustração. Puta, escolhi um curso, fui lá, não era aquilo que eu queria, né? Vão começar tudo de novo, então isso é muito importante. Impacto financeiro devido à evasão escolar, tá? Inserção dos jovens na sociedade. E o crescimento na pesquisa e tecnologia. Gente, o que essa galerinha está fazendo, desenvolvendo de pesquisa e tecnologia no país, vocês precisam participar lá para vocês verem, né? E esse aqui era um quadro que o Marcão até me falou assim, Arnaldo, você acha que esse quadro é legal? Né, de mostrar, falei, Marcão, tem uma informação muito importante aqui. Gente, isso é muito importante para engenheiro que gosta de número, né? Ó, um jovem numa faculdade pública, um curso de engenharia, ele custa 71 mil e poucos reais por ano. Um jovem numa universidade pública custa isso.
Então, aquele jovem que entra no primeiro ano e vai embora, já deu um prejuízo de 70 e poucos pau. Se ele vai embora no segundo ano, 140 e poucos pau de prejuízo. Então, gente, e um time de robótica, né? Um time de robótica, na modalidade de maior investimento, custa R$35 mil por ano. Com 2 times de robótica, atendendo 20 alunos, no modelo mais expensivo, que eu estou falando de ensino médio aqui, hein? Ensino fundamental 1 e 2, né? Não estou falando de projetos, né? Estou falando aí essa galerinha que está em First Lego League, que está naquela faixa ali do fundamental 1 e 2, custa 35 mil. Então, com a grana que um aluno vai embora da faculdade, você conseguiria manter 2 times de robótica. Políticas públicas, fundamental para isso, né? E aí eu falo que isso aqui poderia ser uma ferramenta de justificativa para você ir lá e, ô empresa, me ajuda aqui, ó. Se você me ajudar, eu não vou mandar a galera embora, né? Você não vai ter evasão aí na sua universidade. Legal? Gente, aqui está o QR Code da minha tese do doutorado, aqui do mestrado, né? E ali é o meu contato. Então, se alguém quiser, fique à vontade aí. Uma coisa muito importante, né? Aquilo que eu comentei lá do pessoal que está estudando, né? Então, gente, se alguém tiver intenção de fazer mestrado, doutorado nessa área, fazer pesquisas nessa área e precisar bater um papo, fale comigo, porque como o Marcos comentou, eu penei muito para achar informações, né, de quem estava fazendo isso no mundo. E um trabalho nesse viés, a gente não tinha tido nenhum. Ele está um trabalho muito simples, eu acho que dá para a gente aprofundar bastante, mas é um começo, e eu estou à disposição aí, para quem precisar. Tá bom, gente? É isso? Obrigado! Soltei o caminhão na banguela, né? Obrigado. Muito obrigada, professor Arnaldo. Você pode se acomodar, por gentileza. Teremos agora o nosso painel. Sim, por gentileza. E vou chamar o mediador, então, do nosso painel. Convido, por gentileza, o professor e doutor Anderson Moreira, que possui mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica e Aeronáutica, na área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica, com ênfase em robótica, pelo ITA, em 2017. Participa conosco também a senhora Nuricel Villalonga Aguilera. Ela é física e astrônoma, mestranda em tecnologias da inteligência digital. A Nuricel, ela é educadora e pesquisadora com 45 anos de atuação na área de educação como docente e gestora em grandes redes de ensino. Suba ao palco Newton Sérgio Joaquim, engenheiro eletrônico, pós-graduado em automação industrial e empresário. Anderson, é com você. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado, Brisa, pela apresentação. E agradecer também a oportunidade, né, da gente estar aqui, poder discutir um pouquinho sobre... Vou convidar, por favor, se sentar. Discutir esse tema que para mim é muito caro e eu gosto tanto, né, acho que... me permita, né, professor Arnaldo, tiozão, a gente conversar um pouquinho sobre isso daí. Acho que muito do que você apresentou ali passa também um pouquinho a minha carreira, né, a minha vida também tem algumas coisas ali. Muito feliz de ver vários, né, apresentados ali, passaram também por mim como alunos meus. E aí, né, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, a nossa discussão, vou convidar então a professora Nuricel a fazer a apresentação dela, falar um pouquinho mais sobre o Instituto Alfa Lumen e talvez ajudar a gente a responder a pergunta, né, onde eu me encaixo. É uma tarefa importante, sou a única menina aqui do pedaço, assim. Então, bom, gente, obrigada. Bom, é um prazer estar aqui, gente, obrigada pelo convite.
vou contar um pouquinho do Alphalume. E, assim, eu era uma menina que gostava de montar, desmontar, destruir, e fiz o laboratório em casa, uma época que menina não podia participar de clubes de ciência. E aí eu resolvi dar um jeito nisso, né? Aí eu atuei, bom, sou física, eu atuei também na OBA, né? Você não incluiu a gente, mas eu atuei na OBA, fui team leader, levando times para as internacionais, e há muito tempo venho atuando também em Olimpíadas. E assim, a Alphalume nasceu para dar suporte, para dar apoio, para dar oportunidade para jovens com altas habilidades. Então a gente faz para todo mundo e depois foca aquela galera que tem algo a mais e que pode contribuir com esse algo a mais para o mundo. Então, nós somos um hub de inovação e transformação social, com várias iniciativas, né, e a ideia é estar focado em educação e apoio ao talento. Então, nós temos parte das atividades que a gente desenvolve são um programa de educação tecnológica em parceria com o MIT. Deveria estar rodando o vídeo, mas não está. Vamos lá. E a gente desenvolve vários grandes eventos, como o Science Days, Tech Challenge, etc., que são o que a gente chama de eventos gatilhos, de ciência e tecnologia. Até hoje, a gente já atendeu mais de 55 mil só no Science Days, mais ou menos 80 mil estudantes dentro desses eventos, que é uma forma de mostrar para a garotada quem faz ciência, quem desenvolve tecnologia, aproximar e criar esse gatilho que vai fazer inspirar essa turma. Além do que, mostrar referências do que nós temos no nosso país, que a maior parte da garotada não conhece. Nós também temos Olimpíadas. Nós temos 5 Olimpíadas, algumas delas já com 3 edições, e todas elas trabalham em equipe. Então, todas elas desenvolvem a parte de soft skills, mas a UBT é de tecnologia, a ICA é de engenharia aeroespacial, mas nós temos também de matemática, conhecimentos gerais, etc. E a Semana IAT é uma escola avançada de tecnologia, onde a gente pega todos os times que desenvolveram projetos no Brasil, porque ela é nacional, e faz um acantonamento aqui em São José. E eles ficam, assim, com uma imersão total de ciência e tecnologia, com parceria, a gente tem muita parceria com institutos de pesquisa, empresas de tecnologia, com o pessoal do MIT e Harvard também, que vem. E os times vencedores dessa mostra têm imersão no MIT. Então, sempre 2 times, um de escola pública, um de escola particular, são levados para que possam ter essa vivência internacional. Nós ganhamos prêmio da Unesco por conta dessas ações e hoje são mais ou menos 45 mil estudantes impactados por essas Olimpíadas, mais ou menos, uma boa capilaridade, nós temos mais de 1.000 escolas, sendo que 52% públicas, e pensando nas escolas, pensando nas famílias, o impacto direto chega a 450 mil, mais ou menos a gente atingiu 283 municípios, todos os estados do país, e também 4 países, uma delas é internacional, então a gente aplica em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal. A Unesco, ela aplica a nossa OMC em toda a rede angolana. E nós temos em Moçambique um braço de uma ONG que desenvolve todos os projetos que a gente desenvolve aqui, porque eles precisam de muita coisa. Nosso país precisa, mas lá é realmente... Mas a gente também trabalha com outros eixos de talento. Então, nós trabalhamos, você clica, com a parte de arte, em São José dos Campos, com as escolas públicas estaduais. Então, a gente desenvolve a parte robótica. Então, dentro da robótica, a gente tem meninas na ciência e tecnologia, nós temos robótica e cidadania, nós temos
a parte de robótica e arte, temos time de FIRST, e temos parceria com a UBR, então a gente traz a regional, nós somos a regional da UBR aqui também, para que as escolas públicas tenham acesso e não precisem viajar para poder fazer as competições. Temos também o Alfedtech Júnior, que é escola de programação para jovens de ensino médio. O CEL tinha que ser, porque eu sou astrônoma, tinha que puxar a sardinha para o meu lado, que é a parte de astronomia e astrofísica, com planetário, que a gente leva para as escolas para trabalhar com a galera. E nós temos uma parte de artes para trabalhar soft skills com essa turma e evitar a evasão nas escolas, trabalhar autoestima. Então, dentro do multiarte, nós temos dança, teatro, uma série de linguagens artísticas, e dali sai a equipe que vai para a Orion, que é a nossa orquestra jovem, excepcional, muito boa, e que é exatamente, no multiarte a gente faz para todos, e os talentos a gente leva para a Orion, e assim, sempre você vai dando caminho para os diferentes talentos das diferentes áreas. Seguindo, então, aqui é a parte da robótica, né? A gente desenvolve material próprio, sempre pensando em baixo custo, para que seja acessível. Nosso foco é a escola pública, né? É viabilizar para essa garotada sem condições econômicas. Nós temos o Alpha Online, uma estrutura online bem robusta, e a Escola Virtual de Talentos começou em São José agora, pilotando, com 130 estudantes e 6 escolas públicas estaduais. Agora, no segundo semestre, serão 8 escolas públicas com 300 alunos, e a nossa meta é chegar em 5 milhões, né, no país todo, porque há muita gente boa, invisível, e que precisa de suporte, precisa de ajuda, precisa de acesso. Nós também temos uma Code Academy, foi premiada, vamos ganhar prêmio de novo, de empregabilidade, que é a Alfedtech. É uma Code Academy para jovens acima de 18 anos, e hoje nós já tivemos mais de 53 mil participantes nos processos seletivos e nos cursos abertos preparatórios para a parte de codificação. E desses, 533 fizeram parte das turmas remuneradas. São pessoas sem condições econômicas, elas não têm como parar para estudar. Então, a gente consegue, com empresas parceiras, que eles ganhem para estudar. Assim, eles podem se dedicar. E eles saem de lá, 97% não abandonam, seguem e saem de lá contratados. 90% permanecem nas empresas. Eles são muito apegados às empresas que investiram e ajudaram. E hoje temos 15 empresas, grandes empresas, inclusive internacionais, que dão esse suporte. Nós temos um projeto escola que é bem conhecido aqui. Hoje são 543 estudantes, do infantil ao médio, tem um processo seletivo, é voltado para jovens com altas habilidades nas várias áreas. 60% são bolsistas, ou apoiados por empresários, ou pela Alfa, e 98%, praticamente todos, passam em vestibulares nacionais, internacionais. É uma galera assim poderosa e que só precisa de oportunidade. Então, a gente trabalha muito em abrir oportunidades para os diferentes perfis. É uma estrutura que está muito bem colocada, né? É que agora não se mede mais o Enem, mas na última medição nós éramos primeiro lugar do Vale, 10º lugar do Brasil. E, em termos de medalhas, ganhamos prêmios da Unesco também, e em termos de medalhas, eles têm lordose, assim, porque é muita medalha, né? Eles participam de 53 Olimpíadas, então, lá a turminha do FIRST, e assim vai. 2.500 estudantes já passaram por lá, e a nossa ideia nesse projeto escola é transformar em lideranças multiplicadoras. Então, o perfil é muito importante, tem que ser um perfil que queira compor com o seu talento para a sociedade. E nós
temos 10 anos de existência e até hoje a gente já conseguiu impactar mais de 194 mil estudantes. E, claro, não é o bastante, porque o Brasil é enorme. Falta muito e a gente está aqui para isso, né? Então, assim, eu espero um dia voltar, ser convidada de novo e que esse número já esteja bem maior, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado, Noricel. Acho que é uma história fantástica, né? Em 10 anos, já o impacto gerado, né, pelo Instituto. E também aproveitar, né, para a gente, né, trazer aqui para a conversa, vou convidar o Newton a fazer uma apresentação um pouquinho, contando a história do TBR, né, e as ações dele ali, principalmente nos torneios de robótica. Newton. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, tiozão. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Eu gosto de começar com essa imagem mostrando essa arara. Ela se chama Arari, é a nossa mascote do TBR, tem uma razão de ser, é um dos poucos seres da natureza que reúne as 4 cores da bandeira do Brasil, e nós elegemos as 4 cores da bandeira do Brasil para ser as nossas cores, por ser Torneio Brasil de Robótica. É um torneio que nasceu no Brasil, vive o Brasil, explora o Brasil e quer ajudar o povo do Brasil, apesar de que hoje estamos em processo de internacionalização, não é? Já temos convite para ir para a África, para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, Canadá, além de outros países aqui da América do Sul. Então, nós temos muito orgulho. E Arari, me perguntaram uma vez, disseram, é o Arari ou a Arari? E eu digo para as crianças, depende, o que você quer que ela seja? A Arari ou o Arari? E por que isso? Porque isso traduz a palavra de ordem do TBR, equidade. E quando se fala em equidade, nós não podemos olhar para alunos que estão nas grandes cidades, nós temos que olhar para alunos que estão no Brasil. E assim nós temos que ver, por exemplo, não foi dito na minha apresentação, mas durante 16 anos eu fiz assessoria direta ao ministro da Educação, Dr. Paulo Renato, por 8 anos, fiz por alguns anos o Dr. Murilo de Avelar Ringel, e tive oportunidades na vida, fiz assessoria e consultoria para a Unesco, para o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e nessa trajetória eu tive a oportunidade, por exemplo, eu tenho 44 anos trabalhando com educação, fui 27 anos professor de sala de aula, fui gestor escolar, e só para o MEC nós criamos 96 escolas no Brasil, eu e minha esposa, que está sentada em algum lugar aqui, Rosa, não é? Moramos aqui em São José dos Campos. Enfim, tivemos oportunidades, e uma das oportunidades que eu tive, foi assistir aula numa tribo, uma chácara ali, sentado num tronco de árvore, não entendia nada, mas assistindo aula no idioma deles, Projeto Sagarana, Dr. Murilo de Avelar Ringel. E você começa a viver o interior do Brasil, como eu tive que visitar pelo MEC, enquanto representante do MEC, uma escola no Alto Amazonas, que eu viajei pelo menos umas 6 horas de barco, e pelo menos mais umas 3 horas de canoa por igarapés, para conseguir chegar na escola, e conhecer uma realidade que pouca gente, ou quase ninguém nesse país conhece. Quando falamos de Brasil, nós não temos clareza da dimensão do nosso país. Quando falamos dos problemas do nosso país, nós não temos dimensão dos problemas efetivos que o nosso país tem, porque nós falamos normalmente daquilo que enxergamos, mas daquilo que não enxergamos, nós temos uma dificuldade maior. Recentemente eu conversava com a ministra de Ciência e Tecnologia, e nós estamos falando sobre o programa de proliferação e difusão da ciência e tecnologia no país. E estávamos discutindo, e ela viu no TBR uma oportunidade fantástica de fazer o quê? Chegar lá no Alto Amazonas, onde eu estive visitando uma escola, para fazer estes jovens participarem do torneio de robótica. E confesso que é o meu grande sonho. Hoje, o TBR, ele tem o orgulho de dizer que na sua trajetória, ele reúne alguns números que para mim são significativos, são 15 anos, eu vou pular algumas apresentações, algumas películas, mas ele tem alguns números que eu acho significativos. Isso aqui mostra um pouquinho a evolução do número de equipes em etapas chamadas regionais, apenas, desde o momento em que o TBR começou,
ali em 2009 até 2023. Tivemos uma perda, sim, em 2020 por conta da pandemia, não é? Deu uma recuada. Mas, curiosamente, em 2020, com essa recuada que nós demos, curiosamente, nós tivemos a entrada de alguns países de fora. Por exemplo, Argentina, Chile, Equador, Paraguai, vieram com equipes participar. Por quê? Porque o torneio, naquele momento, era um torneio digital. Ele não era um torneio presencial, como sempre foi. E isso deu oportunidade para outros virem participar conosco. Nós não costumamos fazer propaganda, sabe? A gente não costuma ir para a mídia, ficar falando, porque, na verdade, eu particularmente acredito muito no poder do boca a boca. Sabe, aquela coisa de você dizer assim, cara, assisti um torneio fantástico, fabuloso, um tiozão falando de mim, uma Nuricel, um Anderson. É isso que eu acredito bastante, porque eu acho que isso traz credibilidade. Eu ouvi uma vez uma expressão, há 30 e tantos anos, de um amigo professor, ele diz, papel aceita qualquer coisa. Você pode escrever 30, 40, 50, aceita. Agora, quando alguém olha para você nos seus olhos e diz, é legal pra caramba, não tem saída, porque é legal pra caramba. Então é nisso que a gente acredita, por isso a gente não faz muita propaganda. Mas olha que curioso, que de 2020 nós voltamos, 2021 voltamos a ser presenciais, atividades presenciais. Óbvio, há um momento de recuperação, não é? E agora, olha o que aconteceu em 2023. E qual é a nossa expectativa para 2024? Esses dados são coletados ao final do ano. Em dezembro, todos os anos, eu divulgo os temas da temporada do ano seguinte, não é? Para trabalharmos, para darmos oportunidade da escola. Porque é um outro ponto para o TBR importante. Por que o TBR foi criado? Eu, como sou da área de educação, vim da área de educação e da indústria, porque até meus alunos, eu lecionava numa escola técnica em São Paulo, e era curioso que eles olhavam para mim no liceu e diziam assim, professor, o senhor trabalha também ou só dá aula? Não é? E eu dizia, não, eu trabalho também, eu não só dou aula não, eu também trabalho, né? Ou seja, eu tinha uma ligação com a indústria, e nesse trabalho da ligação com a indústria, isso me deu muita abertura para entender que o processo de educação dentro da escola, ele tem que estar de fato voltado a formar pessoas para esse não mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho. Uma das oportunidades que eu tive na minha vida, enquanto eu estava no MEC, foi trabalhar com uma pessoa que é amiga pessoal minha, de longa data, que se chama Maria Inês Fini. E a Maria Inês, quando ela estava criando o Enem, nós tivemos alguns pitacos, demos algumas sugestões no processo de criação. E nesse processo todo de trabalho, nós sempre discutíamos a certificação de competências fora da escola. O que significa isso? Você tem aí um pedreiro, um azulejista, um padeiro, que é um excelente profissional. Eu vou ali a água na boca, comer um doce, não é? Minha amiga Valéria, ela, desde que nasceu, a doceria Água na Boca, né, Neide? É um lugar fantástico, né? É onde a gente ia comer no comecinho, incentivá-la ali na 9 de julho, para começar a crescer, não é? A gente ia lá comer a torta, nosso doce, não é verdade? Isso em 1990, 1991, por aí. E aí a gente vê lá um doce maravilhoso, que não é necessariamente feito pela Valéria, mas por um cozinheiro ótimo, por um doceiro ótimo. Aí vem a pergunta, você tem formação profissional? E muitas vezes, não pode não ser o caso do Água na Boca, mas muitas vezes a resposta é não. Mas ele é um excelente profissional. Então eu tive a grata satisfação de, dentro do INEP, coordenar, liderar o desenvolvimento do programa de certificação de competências fora da escola. E esse programa não entrou no ar porque foi uma transição de governo. Eu não vou entrar no mérito da questão da política, que eu não sou político e não quero fazer julgamento, mas na transição de governo, da saída do governo onde eu estava para o governo que entrava, houve um descarte, uma recusa. Nós não queremos implantar esse programa. E aí ele foi abandonado, mas o programa foi todinho construído. Depois eu soube mais tarde que um dos partners que participava comigo do trabalho, o Sistema S, acabou se apropriando de parte dele e executando esse trabalho. Não sei em que dimensão e confesso que não me envolvi mais com isso. Mas sei que a pasta, por decisão do próprio presidente do INEP, com toda a documentação, está na minha casa, aqui em São José dos Campos, né, guardada como uma relíquia. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente fala muito em trabalhar
trilhas, itinerários formativos. E vem hoje esses termos da atual BNCC, porque vem dessa reformulação da novo ensino médio. De novo ensino médio não tem nada, porque está na LDB desde 1996, que eu também tive a grata satisfação de participar da promulgação dela. Mas o curioso é que tudo isso está lá e nada se volta ao desenvolvimento de habilidades e competências de fato. Continuamos avaliando baseado em conhecimento, não é? Uma prova numa escala de 0 a 10, por que não fazemos certificação, por que não fazemos avaliação de habilidades e conhecimento? Então o TBR nasce, primeiro, para estar alinhado e casado com o cronograma educacional brasileiro, ou seja, as escolas precisam ter a oportunidade de ter os temas em janeiro, na sua mão, para que ao longo do ano e no transcurso do ano, ele possa executar o TBR. De que modo? Transversal e multidisciplinar, dentro ou fora da sala de aula. Um exemplo simples, nós temos sim, como o Arnaldo Tiozão mostrou, várias modalidades. A primeira modalidade é o Baby, de 3 a 5 anos. Quando eu criei essa modalidade, falaram para mim assim, você é louco, você vai colocar criança de 3 a 5 anos fazendo torneio de robótica? O ano que vem, Tiozão, spoiler, tá? O ano que vem não só vão participar do torneio, como vão fazer de fato robótica. Porque até então eles tinham que fazer a pesquisa baseada no tema que foi dado e sempre documentada no padrão ABNT, tá ok? Desde os 3 anos de idade até a universidade. Esse é um quesito de avaliação. Torneio de robótica, TBR chama-se torneio de robótica pela falta de um nome melhor, porque ele não se limita a fazer robô. Ele tem sim o compromisso de trabalhar educação fortemente em diferentes frentes, seja pelo mérito científico, seja pela organização e método que cuida de toda a questão gerencial, administrativa e empreendedora, seja pela tecnologia e engenharia, seja pelo desenvolvimento humano, que é o seu quarto quesito. Então, dentro desse propósito, dentro dessa premissa, o TBR vem para um crescimento no número de equipes, porque hoje as escolas estão compreendendo a importância dele, e trabalhando com o TBR, eu tenho algumas escolas que absolutamente assumiram, internalizaram o TBR como uma ferramenta educacional. Ah, mas você também é Zoom, e isso não vai substituir a Zoom na escola? Não, ao contrário, eles se somam, um não substitui o outro. Eles se somam, um colabora com o outro, um corrobora com o outro. E se tem alguém que é mestre em fazer isso acontecer, é a Rosa, que está sentada em algum lugar aqui, a minha esposa. Muito bem, distribuição por renda, mais ou menos assim, 40% dos participantes do TBR todos os anos, estão na faixa de renda entre 6 e 10 salários mínimos, as famílias, 52% entre 2 e 5, acima de 10 salários mínimos, 5%, e até um salário mínimo, 3%. Eu confesso a vocês que eu quero mudar esse cenário. Eu vou mudar esse cenário, e esse cenário vai se equilibrar mais nessa distribuição. Participação entre escolas públicas e privadas, é que eu só considerei as escolas públicas, Tiozão, eu não coloquei os times de garagem, a associação de amigos de bairro e nem de casa paroquial, como é o caso, por exemplo, da equipe Pão de Queijo de Uberlândia, que é da Igreja Sal da Terra, ok? Então eu não considerei essas equipes, mas só para ter como uma comparação, 87% sim são privadas e 13% públicas. Aqui, segundo as modalidades que participaram da Final Nacional 2023, que aconteceu em Taguatinga, ok? Então veja que nós temos as modalidades, tinham essas 5 modalidades, ela está distribuída. Middle 2 é aquela faixa etária que eu estou trabalhando entre 15 e 19, entre 15 e 19 anos, tá? Middle 2 e High aqui, ó, entre 12 e 19 anos, ok? Essa é a modalidade. Então veja que há uma prevalência dessa participação. Isso para mim é um quadro de grande orgulho, e vou parafrasear o que o Tiozão falou. Isso é 2023, em 2022, Tiozão, esse número aqui eram 53%, e aqui eram 47%. Em 2022, esse número aqui era 51%, aqui 49%.
Então veja que há sempre um equilíbrio entre a presença de mulheres e de homens, de meninos, de meninas participando do torneio. E isso é um grande motivo, motivo de grande orgulho para a gente. Outro quadro é como os participantes do TBR se declaram. Esse nesse momento que eu disse da Final Nacional 2023. Nós temos aqui, eles se declaram brancos, 65%, pretos, 5,2%, pardos, 26%, amarelos, 3%, indígenas, 0,25%. Esse pessoal aqui vem, mais especificamente, de Roraima, tá? Da região norte. Eles estão sempre conosco e vêm com uma dificuldade enorme participar conosco. Eles movem céu e terras para participar, e eu sempre ouço deles: eu abro mão de tudo, mas não abro mão do TBR. Então é outro motivo de grande orgulho para a gente. Aqui tem um pouquinho só de alguns resultados, está um pouquinho desatualizado, mas nós temos mais de 500 escolas participantes. Nesse tempo de 15 anos nós já impactamos mais de 100 mil alunos. Também quero, viu, Nuricel, vou parafrasear você também, espero que o ano que vem seja convidado novamente para estar aqui, e que esse número aqui seja muito, muito, muito superior, tá bom? Mais de 3.500 professores, mais de 3.500 professores capacitados, e isso é um ponto que a gente procura trabalhar muito, a formação do professor, porque de fato, tendo ouvido o que eu já ouvi hoje aqui nas palestras, sem o professor nada acontece. Quem é de escola sabe que o professor é o elemento chave, o dono quer, o diretor quer, os pais querem. Se o professor não quiser, esquece, nada funciona, não é? Esse número está desatualizado, porque eu recebi a notícia agora que tem mais duas, uma na Itália e uma na Bélgica, se não me engano, que foi defendida, que usaram o TBR como base para a pesquisa da dissertação. Esse número aqui também está desatualizado. Confesso, tiozão, que não está aqui o da sua tese, tá? Eu preciso acrescentar ela aqui, tá bom? E eu tenho mais duas que foram defendidas recentemente, e graças a Deus eu li todas elas antes de serem defendidas, fazendo até algumas contribuições. Mais de 150 bolsas de estudo desenvolvidas, distribuídas. De quem? Vou dar um exemplo: FAPEMIG. FAPEMIG investe nos alunos, os melhores classificados das equipes do torneio de Minas Gerais. Por quê? A bolsa de iniciação científica como um fomento, como um apoio, como uma ajuda, um incentivo, para que eles continuem se voltando, se declarando, fazendo as coisas acontecerem. Muito bem, os temas da temporada são sempre ligados a um tema que não é fruto de um devaneio do Newton, mas é um tema que tem que ter relevância mundial. Então, há 15 anos nós usamos temas advindos da ONU, da Unesco, do PEA. Então, por exemplo, nós trabalhamos este ano com 2 ODSs, o ODS 2 e o ODS 6, e aqui o que eu faço? Eu pego os ODSs, eles têm subtemas, não é? E cada subtema atende uma determinada modalidade do TBR. Então, por exemplo, no grande tema Fome Zero e Agricultura Sustentável, a modalidade Baby, de 3 a 5 anos de idade, trabalhará o combate à desnutrição. E, cara, você não tem ideia do que esses meninos fazem. Vocês não têm ideia. Eu poderia mostrar um vídeo do Theo, de 3 aninhos, ensaiando para a apresentação dele, falando sobre a morte dos tubarões, porque o tema daquele ano era a preservação da vida marinha. Você não tem ideia do que sai. Eu estou me arrepiando aqui, e eu vou fazer que nem o tiozão, vou começar a chorar. E aí você veja que cada modalidade tem o seu tema. Aí depois vem o ODS 6, acesso à água potável. Aí você vê que cada subtema, os subtemas de cada elemento. Muito bem. Fechamos uma parceria recentemente, entre muitas que temos, mas essa é a mais recente, com a Effigie Academy. A Effigie Academy é uma empresa brasileira, vou falar um pouquinho para entenderem. Ela tem por expertise preparar jovens de diferentes idades para levar esses jovens a mais de 170 universidades pelo mundo. No Brasil, ela é representante exclusiva da Washington Academy. A Washington Academy é uma instituição que tem 250 anos de história, e ela faz o quê? Duplo diploma.
Ou seja, se o seu filho participa do TBR e por alguma razão ele foi endereçado à Washington Academy, ele pode, a EFIGE, ele pode ingressar no programa da Washington Academy e ao final do ciclo escolar dele, exemplo, ensino médio, ele ter o diploma dele brasileiro e ter o diploma americano. Por ter esse diploma americano, para quem não sabe, ele já se torna automaticamente habilitado como um americano nato a qualquer universidade norte-americana se candidatar a qualquer uma delas. Ok? Então fechamos essa parceria, estamos intensamente trabalhando, temos outras parcerias, falamos de Jovem Gênios aqui hoje, Jovem Gênios é um parceiro, são parceiros nossos também, Layers, que estava aqui, também é uma parceira nossa, a Zoom é uma parceira nossa. Então, quer dizer, temos vários parceiros. E para finalizar, que eu sei que tem um adiantado da hora aí, não é? Mas para finalizar, eu queria citar um exemplo apenas, muito rápido, de um case de sucesso, dos muitos cases de sucesso. Eu ouvi hoje durante o dia, e em parte do dia de ontem, falarmos muito sobre as oportunidades que temos que dar aos que não têm oportunidade, para desvendarmos os talentos que estão por aí. Todas as vezes que eu abro um torneio, eu olho para o público sentado, para as crianças, lembra, tiozão, disso? Eu repito sempre, eu digo assim, olha para o lado, olha para o seu companheiro, olha para o outro e tal, galera, quem está assistindo, olha aqui, para vocês terem uma noção, o último torneio final nacional em Brasília, por dia eram 4.500 pessoas por dia no salão, e aí eu pergunto para eles, quem é capaz aqui de afirmar, de jurar, de apostar, que aqui no meio dessa galera não está um futuro prêmio Nobel? Quem é capaz de apostar, de jurar, que aqui não está um futuro presidente da República, um grande cirurgião, ou mesmo um motorista de caminhão, ou um varredor de rua? Porque para nós no TBR, o varredor de rua, ou o presidente da República, tem o mesmo peso na balança. Ambos exercem o mesmo papel de importância, com graus de importância dentro do contexto de desenvolvimento nacional. Então, muito obrigado. Então vejam, nós temos que trabalhar por todos e para todos. E fecho com um exemplo dos muitos que nós temos. Se o Alexandre Amâncio estiver aqui, que é o nosso representante no Rio de Janeiro para o TBR, ele poderá me corrigir se eu estiver errado. Degase do Rio, nada mais é do que a FEBEM do Rio de Janeiro. Um dia, o diretor me liga, o Alexandre liga e fala, então, Degase quer colocar uma equipe no torneio de robótica. Falei, como assim? Eu fui, não vamos entrar no mérito da questão, por favor, sem julgamento, eu fui assessor do Alexandre de Moraes, enquanto presidente da FEBEM em São Paulo, e secretário estadual de segurança, e eu conheço bem a FEBEM, conheço bem o ECA, porque isso passava pelas minhas mãos todo dia. Eu, Marina Esfini, Rosa, enfim, mais uma galera, trabalhava. E eu disse, como assim, cara, vai mandar uma equipe de robótica ao Degase? Falou, pois é, eles querem mandar uma equipe de robótica. Tá bom, vamos ver o que vai dar, só que tem algumas condições. Quais? Bota o diretor aí para falar comigo. Olhei para ele e falei, contei essa história para o senhor ontem. Olhei para ele e falei para ele assim, tem algumas regras, a equipe será muito bem-vinda, desde que eles não cheguem algemados, eles não cheguem estereotipados por um uniforme ou coisa do tipo que os identifique de forma diferente de qualquer outro participante, eles não venham em viatura de polícia, eles não venham na condição de um excluído da sociedade, eles têm que vir com os agentes de segurança, com os orientadores educacionais, com os assistentes sociais, como se fossem pais e mães ou professores deles, e eles têm que se integrar livremente dentro do ambiente do torneio. Por 8 anos eles participam conosco do TBR nessas condições, mas curiosamente, há 2 anos, nós estamos em 2024, 2022, salvo engano da minha parte, não me lembro bem, depois do Covid a memória já falha, o diretor me liga e fala assim, Newton, nós vamos fazer um torneio interno no Degase. Eu falei, em qual unidade? De todas. Falei, como assim, uma em cada unidade? Porque todo mundo sabe que a FEBEM ela se organiza por prédios e cada prédio abriga perfis diferentes de infratores.
Não, nós vamos fazer um torneio único reunindo as equipes dos diferentes prédios. Falei, cara, você está doido, você pirou na batatinha, porque não é possível fazer um negócio desse. Não, nós vamos fazer. Tá bom. Ora, vamos fazer um torneio. Fiquei pensando, eu falei, quem que vai participar desse torneio como convidado? Pai e mãe não vai poder entrar, porque não pode abrir o portão e falar, entre quem quiser. Então só deve ter como convidado autoridades, juízes, advogados, promotores, delegados, enfim, não é? E dito e feito foi assim. Mas curiosamente, o Alexandre me liga ao final do evento, que eu não pude ir. O Alexandre me liga e fala assim, cara, aconteceu um negócio inusitado. Eu falei, o que houve? Senta. Sentei. Aí ele falou para mim, olha, chega para mim uma senhora, muito distinta, e me pergunta, senhor é o seu Alexandre? Me explica o que esse negócio aí, esse trem aí desse TBR. E o Alexandre expôs para ela, e ao final ela pergunta para ele algo do tipo, você não está curioso em saber quem sou eu? Ele disse, eu estou morrendo de curiosidade, mas por educação eu não perguntei. Ela falou, pois é, eu sou a juíza corregedora da Vara da Infância e da Juventude do Estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, ela é a chefe de todos os juízes da Vara da Infância e da Juventude do caso do Rio de Janeiro. O evento deles foi numa sexta-feira. Ela diz que na terça-feira ela fez uma audiência de liberação de jovens. E aí ela libera um dos garotos, e o garoto levanta a mão e fala para ela, doutora, posso fazer um pedido? Ela diz, pode. Não me libera não, porque sexta-feira tem o torneio de robótica e eu tenho que participar dele. Eu não preciso dizer o que isso significa, porque com todo respeito ao ECA e ao processo, que deveria ser um processo meramente educacional, esse processo de reclusão ou de internação do jovem, tá? Infelizmente não é. Então eu vou, com a licença de vocês, dizer, eu nunca imaginei que uma pessoa impedida da liberdade, para não dizer presa, dissesse, eu não quero a liberdade porque eu tenho que participar do TBR. Isso é o TBR em um dos inúmeros exemplos ao longo desses 15 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Newton. Agora eu vou ter a árdua tarefa de tentar em 20 minutos aqui a gente condensar essas 3 falas e tudo que a gente discutiu e falar um pouquinho sobre como que isso impacta os jovens, que eu acho que esse, né, foi o começo ali do papo ali com o Arnaldo, né, a Noricel também trouxe. Eu vou convidar então a Noricel. A gente sabe que principalmente quando a gente fala de jovens ali com altas habilidades, né, se encontrar, né, no dia a dia, talvez até mesmo na escola, acaba sendo uma dificuldade, né? Eu ontem mesmo estava conversando com um professor colega meu lá na Mauá, e ele falando assim, o meu filho, né, entrou num quadro de depressão muito grande porque tem altas habilidades, tinha uma expectativa quando estava na escola, né? Na escola, essas expectativas foram falar, não, quando você for para o ensino superior, você vai se encontrar, chegou no ensino superior, não se encontrou e entrou num quadro de depressão muito grande. Então, como que esses eventos científicos, essas oportunidades de participar de torneios de robótica, Olimpíadas científicas, pode ajudar, né, esse jovem a encontrar o lugar dele na sociedade? Bom, você viu que todos nós pensamos fortemente na parte de soft skills, né? E não só isso, mas também de valores, que eles tenham valores. Porque, assim, pessoas com alta capacidade e têm um poder de decisão, um poder de construção muito grande, então tem que ser para o bem. Então, essa é uma preocupação que a gente tem muito em todas as ações que nós fazemos. E a gente faz especificamente mais voltado para pessoal vulnerável. A turma com altas habilidades, muitas vezes, ele não é entendido dentro do ambiente em que ele está. Muitas vezes até a família não entende. Então, ele fica muito solitário. Para a maior parte deles, é muito solitário. E quando você cria uma oportunidade, seja na tecnologia, seja na arte, seja em algum... A gente faz simulação da ONU também. Eu digo sempre assim, se você quer atrair mariposas, tem que acender a luz. Porque ela quer, esse perfil quer
quer ter asas e voar. Então, quando você abre a oportunidade, ele vem, ele se atrai. E aí ele passa a conviver num ambiente onde ele tem iguais, onde ele tem os pares. Então, ele não é o estranho, ele não é o esquisito, ele não é o problema, né? Ele passa a ser alguém que tem anseios. E, muitas vezes, ele não é da área de tecnologia, ele vai descobrir que não é da área de tecnologia. Até porque eu tenho certeza que em todas as nossas ações, a gente também tem a parte de administração, quer dizer, a gente abre espaço para, por exemplo, nas nossas Olimpíadas, no time sempre tem a parte técnico-matemática, a parte social e conhecimentos gerais, porque é uma forma de você abrir espaço para os diferentes perfis. E inclusive, isso é muito bom, porque eles convivem e se constroem. Então, eu acho que muito legal que é ter todas essas ações, é você abrir oportunidade para alguém que quer voar. Aproveitando que estamos sempre entre aqui aviadores, né? Então, assim, é sonhar, quer voar, e aí, muitas vezes, ele ouve tanto que ele é um problema, que ele acredita. Mas, quando surgem essas oportunidades, ele vai. E, quando ele vai, ele descobre que ele não está sozinho. Ele descobre que não é só ele. E aí ele começa a se fortalecer, porque ele começa a perceber que tem outros que nem ele, que tem outras pessoas como ele, e que ele não é um problema, ele é uma solução. Então, eu acho que, assim, isso é muito forte também para meninas. A gente trabalha com EdTech, e principalmente no Nordeste, gente, as meninas têm um grau de hostilidade em relação a ir para a área de exatas muito forte. A gente tem que trabalhar muito com essa questão. Então, de novo, no ambiente que é mais aberto, que é mais inclusivo, que é mais igualitário, então pode florescer. Eu acho que esse é a grande beleza do que a gente está construindo. Não é só a oportunidade, mas é a oportunidade para pessoas que querem mais, que querem sair da invisibilidade, que querem estender e voar, sonhar e fazer e acontecer, e encontrar pares, porque isso é muito importante, principalmente nessa faixa etária tão jovem, onde ser parte de algo é tão importante na parte socioemocional, o pertencimento a algo que faça sentido. Então, eu acho que seria, assim, esse aspecto do que a gente constrói, que mesmo que não vá para engenharia, sai uma pessoa fortalecida, sai uma pessoa mais segura de si e capaz de buscar o próprio destino, o próprio sonho e realizá-lo. Muito bacana. Eu acho que isso é algo que, né, a gente comenta bastante. A gente tem que ter um modelo, tem que ter, né, as fontes de inspiração em todo o espectro ali, né? Seja, né, para as meninas, na questão das altas habilidades, o modelo, né, o espelho ali é muito importante, a referência, né, para saber que sim, é possível chegar lá, né, tem um caminho, tem uma forma da gente conseguir, né, atingir ali um objetivo que talvez a gente nem saiba qual que é esse objetivo. E aproveitando, né, até para né, o pessoal que está acompanhando a gente, eu estou recebendo algumas perguntas e vou misturar algumas delas, né, com algumas perguntas que eu já tinha. E aí eu sei que o Arnaldo, principalmente, né, a gente já trabalhou muito, né, em torneios ali de robótica junto. Eu normalmente na área de robô, o tiozão ali muito forte na área de core. E tem uma pergunta da Fernanda, né, e a gente sabe, né, o grande problema, acho que talvez das competições, né, de Olimpíadas, são que é uma etapa ali que está havendo uma competição, por mais que exista a cooperação entre os times, né? E se é uma competição, vai ter um vencedor, vai ter a pessoa melhor qualificada ali, né? Então, a Fernanda Moraes, ela manda uma pergunta aqui: como trabalhar, né, a frustração, né, desses jovens, desses alunos ali que participam do torneio e não conseguem alcançar o resultado esperado. E aí eu aproveito para colocar, né, uma pergunta que eu já tinha, tiozão, de falar assim que
os resultados na competição, sim, são importantes, mas eles não são a única forma da gente medir o sucesso, né, nesses torneios, né? Então, olhando um pouco, né, dos resultados que você teve ali com a sua tese, né, como que a gente pode ter esse cenário de lidar com as frustrações e ainda, né, exaltar ali outras habilidades, outros desenvolvimentos que acontecem nesses eventos científicos. Anderson, vamos lá, né? Você fica à vontade também, aqui não preciso só eu falar, você fala comigo porque é o que você colocou, né? A gente tem tanta história juntos aqui, né? Que tranquilo, fiquem à vontade. Mas uma coisa assim muito importante que eu vejo nesses eventos todos, cara, eu acho que a maior lição, uma das maiores lições que estão dentro desses eventos, é a resiliência, cara. Por quê? Porque realmente, num evento que você tem 100 equipes, você vai ter 10, né? Você vai ter 20 equipes premiadas e 2, 3 que vão ganhar os prêmios máximos. Então, realmente, a frustração sempre vai existir. Mas a grande questão é passar por cima dessa frustração, entender que eu preciso olhar para aquele que foi o melhor e ver o que ele fez de melhor para eu voltar fazendo, né, aquilo que ele fez e que eu não fiz. Então, eu vejo muito isso. Quando a gente olha ali o caso do Lucas Trambaioli, que eu comentei, né, o cara pós-doc de Harvard, que está lá trabalhando com neurociências e tal, você sabe quantos troféus o Lucas ganhou nos eventos dele, que ele participou? 0. Você conhece o Lucas, todos os torneios que o Lucas participou, ele nunca ganhou nada. Mas o não ganhar prêmio não significa que você não ganhou muito mais, que é o aprendizado, as descobertas, tudo mais. Muitas vezes o premiar pode até te cegar, porque você acha que você está no topo, porque você foi premiado, e não é assim, né? A gente sabe, nas nossas vidas profissionais, a gente sabe que não é assim. Todo dia nós temos que nos reinventar. Você como professor, eu lá trabalhando, lá vendendo MATLAB e Simulink, lá na OpenCAD, todo dia a gente tem que se superar. Então, o perder, né? O perder uma premiação física, né, não vai acabar com a sua vida. Você perder a vontade de se reconstruir vai acabar com a sua vida. Então eu vejo muito isso, que o lance é resiliência, o lance é aprender com o outro, e mesmo que você esteja lá em cima, você nunca vai poder ficar sossegadinho. Tem uma parábola do passarinho aí, se tiver tempo depois eu conto, né? Você lembra dela, né? Mas eu vejo assim, né? A gente tem 2 pessoas aqui, o Calão aqui do Alfa Lumen. Calão, dá um oi para mim aí, né? O Ricardo lá também, né? O Ricardão do Brazilian Storms, eles sabem o que é lidar com essa frustração, porque, poxa, é jogo duro. Você vai num torneio, cara, quem quer sair de lá sem o troféu? Mas cuidado, o troféu pode te enganar. Posso fazer um acréscimo a a resposta do tiozão? Às vezes as crianças de fato vêm frustradas para a gente no final do torneio, chorando e tristes, enfim, que todas as manifestações de sentimento ali, né, de derrota e coisas do tipo. E por que você está chorando? Porque eu perdi. O que você perdeu? Conta para mim. Porque a gente sempre procura, em todo o trabalho de preparação da equipe, mostrar para a equipe, para que ela tente. Eu sei que é difícil, a gente está lidando com o ser humano, a gente está lidando com sentimentos, a gente tem que entender. E acima de tudo com crianças, na sua maior parte. Não é? Pessoas que ainda não estão amadurecidas para entender essa sensação de perda, de derrota, coisa do tipo. Mas a gente sempre procura mostrar para elas isso, falar para elas assim, olha, procura colocar as coisas numa balança. O que você acha que você está perdendo e o que você acha que está ganhando. E quando essa criança normalmente chega para a gente chorando e diz, perdi, eu pergunto, quem está pesando mais na balança? Eu tenho que parar de chorar, porque acho que eu ganhei mais do que eu perdi. Eu não estou levando o troféu para casa,
mas eu estou levando para casa muito mais do que um troféu. É isso que a gente costuma ouvir, mas a gente nunca vai conseguir evitar que essa criança chore, que essa criança se entristeça por não ter a satisfação de levar um troféu para casa, até porque o brasileiro... Mas isso é parte do processo, né? Faz parte do processo, até porque o brasileiro, ele é muito competitivo. E vou mais além. Hoje de manhã teve uma pergunta que se fez aqui, não sei se vocês se lembram, quem estava aqui, perguntou: o que é mais difícil, atender a criança ou a família? Não é? E eu me deu uma vontade na hora de levantar e falar assim: deixa eu dar um palpite aí. Porque, por incrível que pareça, se eu fizesse uma enquete hoje, eu me atreveria a dizer que 95 a 97% das pessoas que causam o conflito, que fomentam a discórdia, que fomentam um sentimento de perda, que fomenta aquilo que a gente prega o ano inteiro para não acontecer, são os pais. Porque ele olha para o filho e diz: fala aí que você vai entrar lá para arrebentar a outra equipe. E no caso do TBR especificamente, assim como no FLL, não existe eu contra você, você contra mim. O meu robô não toca no seu, o seu não toca em mim, não é guerra de robô. Então, se você na sua performance de equipe não está indo bem, não é culpa do teu vizinho. Você, enquanto equipe, tem que se articular, tem que se reconstruir, tem que repensar o seu trabalho. Então é difícil, mas essa sensação de fato é difícil da gente dominar. Não sei se o Isel quer... Só rápido, né? Mas principalmente porque a autoestabilidade sempre é competitivo e crítico, né? E quer mesmo ganhar. A gente trabalha muito com a garotada naquele esquema das artes marciais, né? Quando você treina com alguém que tem mais técnica que você, e você meio que apanha, na verdade, essa é a grande oportunidade de crescer, porque se você for fazer comitê com alguém que tem menos técnica que você vai ganhar, mas você não ganhou nada, porque você não evoluiu. Então, eu fiz karatê muitos anos, apesar de agora não parecer, mas eu era faixa marrom, tá? Então, é assim, isso a gente trabalha muito com a garotada. Diz assim, você... eu sou vazia. Assim, você tem que se desafiar a ser melhor que o outro tem que ser uma inspiração. Se ele ganhou de você, é porque ele é melhor. Então, aprenda com o melhor dele. Aprenda, use-o como inspiração, use-o como referência e cresça para poder ser, mas não melhor que ele, melhor do que você é hoje. Então, assim, a gente trabalha muito, não seja competitivo, se desafie a ser melhor. E use sempre o melhor que você como referência, para você poder crescer. Então, a gente sempre trabalha muito essa percepção. E eu queria só contar uma história pequenininha. Nós temos muitos times de robótica no Projeto Escola, e numa das competições, foram acho que 10 times. E foram, né, jogando, perdendo, ganhando. E no final, o que estava melhor posicionado, quebrou uma peça. E não tinha reposição. E o time que estava em segundo lugar não estava tão bem, mas estava indo. Aí, eles disseram assim, não, o melhor tem que ganhar. Pegaram a peça deles e entregaram, e ganhou de fato. Então, foi muito legal a cena de todos os times torcendo para que aquele lá ganhasse. Então, acho que esse tipo de percepção é muito importante que a gente trabalhe nas nossas ações, nos nossos eventos. São os valores que permeiam, seja lá o que eles forem fazer daí para frente, entendeu? Você falou um negócio muito bacana, né? Que é essa questão dos valores, né? Quando a gente está trabalhando nessa faixa etária, que a gente está falando aí, Fundamental 1 e 2, essa questão de valores é fundamental, redundância, é fundamental, né? O Anderson, ele já trabalha com a galera de competição de robô, de guerra de robô, você entendeu? Aí que nem dizia lá no interior, é pau na muleira, né, cara? Aí é para valer, porque os valores, na teoria, estão formados. No nosso caso, a gente está formando, né? Então, é bem por aí, Anderson. E se você quiser agregar alguma coisa, fica à vontade também. Agradece a Fernanda. Fernanda, obrigado, hein? Já estou vendo, né, a brisa subindo ali. Isso quer dizer que eu tenho 5 minutos aqui. Eu vou negociar mais 5 com ela. Ela autorizou mais 5. Cada um de nós negocia 5, ficam 15 e morremos lá. Pronto, deu. Mas é importante, né, a gente falar de, né, essa questão.
Eu até, né, me preparei para estar aqui. Eu vi uma das transmissões do Alpha Lumen, né, uma menina falando assim, que quando você é a pessoa mais inteligente da mesa, né, você está na mesa errada, né? Isso é muito importante. Eu acho que essa questão, isso eu trabalho muito com os meus times, né? A questão ali, você tem que buscar a melhoria, né? Tem que buscar crescer, porque ganhar, né, ali é o de menos, né? A jornada é mais importante, né? E aí, para aproveitar, né, eu acho que o Bruno, né, da Zoom aqui mandou algumas perguntas. A gente não vai conseguir, né, abordar todas elas aqui, mas tem uma pergunta que, né, sendo todos educadores aqui nesse painel, acho que é importante falar, né? A gente fala muito, né, de desenvolver STEAM, de trabalhar com esses conceitos ali das Olimpíadas Científicas, mas a gente sabe que o processo de formação, né, do corpo docente, né, dos professores, não contempla essas habilidades, né, gerenciamento de time, né, até mesmo, né, quando a gente fala de uma equipe, é muito mais do que o objeto em si ali. Não é um robô, não é um foguete de garrafa PET que a gente vai construir, é um processo que a gente tem ali, né? E como que a gente pode mudar esse cenário, né? Como que, né, a gente individualmente, porque talvez o processo de formação como um todo seja ali na formação, na pedagogia ou nas licenciaturas ali, acaba não conseguindo trabalhar, né? Vou convidar primeiro a Noricel para falar um pouco sobre esse processo de formação desses professores. Lamentavelmente, a maior parte, ou boa parte das nossas universidades não prepara bem. A licenciatura, mesmo nas grandes faculdades, nas boas faculdades, não... Você fez licenciatura? Eu fiz licenciatura. Eu fiz bacharelado, fiz licenciatura. Eu fiz física, então fiz bacharelado e depois licenciatura. Não prepara bem. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer algumas ações, né? Então, a gente, por exemplo, estabelece preparação para os professores. Então, a gente faz atividades e ações e preparação para o professor para que ele possa entender e ajudar e dar conta dos estudantes. Quando eles vêm para a Semana EAT, nós também fazemos todo um trabalho de preparação dos professores. E à medida que eles vão fazendo parte das Olimpíadas nossas, eles vão se instrumentalizando. Isso para nós é importante, porque aí ele leva esse conhecimento para a escola dele, e isso acaba se expandindo, ele acaba se tornando multiplicador. Então, assim, dentro do que a gente constrói, nós, assim, tomamos muita cautela de preparar e dar suporte ao professor, principalmente porque, muitas vezes, aquele professor mais instigado, mais animado, não é o mais bem visto ou que tem mais voz. Então, a gente se preocupa bastante em dar voz a esse professor, para que ele possa ser uma referência e possa trabalhar isso dentro da sua estrutura e mudar a lógica daquela estrutura. A gente sempre diz assim, tudo que a gente faz é força nerd, entendeu? Para que essa galera boa seja referência, e não um folgado, né? Então, assim, nosso quinhão trabalhando, a gente também tem um prêmio que chama Criatividade na Educação, então é sempre tentando prestigiar aquele professor que tem a vontade, que quer, e transformá-lo num multiplicador dentro da sua estrutura. Vocês fazem... Muito legal. Eu queria fazer eu queria dar um reforço aí, Newton. Eu só queria falar uma coisa que eu percebi todos esses anos. Lá na minha tese de doutorado eu falo muito disso. Professor que eu achei no mundo que tinha um perfil próximo ao nosso é o professor indiano. Eu só fui achar material rico para pesquisa nesse aspecto de professor com essas coisas todas na Índia. É um negócio assim impressionante. Mas eu queria comentar o seguinte, a experiência minha aí de 2006 para cá. O que acontece nesses eventos, nos torneios de robótica, é que você acaba tendo professor do professor. E a gente tem um professor do professor aqui, grande nessa sala.
grande. Alex, levanta, por favor. Por favor, Alex. O Alex começou na robótica lá atrás, não sei se antes de 2006, mas eu lembro dele dessa época. E o Alex, a Carol que está lá, levanta também, Carol, né? O Alex há mais tempo, a Carol há menos tempo. Eles ajudaram a formar professores para os outros times, porque os professores olhavam e falavam assim: pô, com quem que eu vou falar, cara? Eu não manjo disso, com quem? Liga para o Alex, ou não sei, liga para o Zé Reginaldo. Então a gente teve professores, né? O Alex é biólogo, né? O Alex é biólogo, gente, e é um senhor professor dessa área de ciência e tecnologia, você entendeu? E assim foi. Então, o evento que a gente acaba tendo aqui é que quando o professor tem vontade, ele está afim, ele acha um par que ele vai grudar e ele vai desenvolver, ele vai aprender. Aí ele acha uma matéria legal, pô, lê esse livro aqui, cara, vai te ajudar pra caramba, olha isso. Puta, eu estou nessa área, cara, você quer informação dessa área? Tiozão, eu estou com um negócio aqui de robótica de competição, assim, com quem eu falo? É Anderson, cara, tá o telefone do Anderson aqui, liga para ele, fala com ele, você entendeu? Eu vou mexer com humanoide, não sei o quê, quem está mexendo com liga para o Flávio Tony Dandel da FEI, cara, bate um papo, ele está lá com os humanoides lá, meu, vê o que ele está fazendo. Então, gente, a gente tem uma rede de amigos, e os amigos se ajudaram para a gente chegar aonde a gente chegou. Então a história da robótica no Brasil, da robótica educacional no Brasil, ela é feita de apaixonados, da galera que falou, cara, tá ali né? Marcão, quantos graças outros ao aqui? Cara que está sentado ali, ó. Então a gente tem muito isso no Brasil. Então isso é muito importante. Professores que se formam com professores. O professor tem hora que ele deixa de ser o professor e ele vira um mestre. O embaixador, o multiplicador, Newton, é você. Mas eu queria citar só como exemplo que eu disse na minha apresentação, dessa junção de Zoom com o TBR. Né? Hoje, tanto os nossos orientadores Zoom, quanto a equipe TBR, trabalham sim em determinados momentos na linha do tempo ao longo do ano, a preparação dos professores das nossas escolas para as duas funções, tanto a ação na sala de aula como o educador, para a educação tecnológica, quanto para a participação, para trabalhar as equipes para o TBR. Mas tem um ponto que infelizmente a gente ainda não conseguiu superar, é aquela necessidade de muitos deles não saírem da zona de conforto, porque quando eles vão para um torneio de robótica, eles ainda se sentem, de certo modo, não só, como se diz, desempoderados, eu diria. Tá bom, você usou a palavra, eu não queria usar a palavra que veio à minha mente, senão eu acho que seria um pouco pesada, mas se sentem desempoderados, e de certo modo com isso os faz sentir ameaçados. Ele colocar o meu conhecimento à prova. Por quê? E aí a gente volta à questão anterior. O brasileiro tem a necessidade de ganhar. Eu estou entrando numa competição. Então a gente copia assim a First num ponto que a gente diz assim: você não está indo para uma competição, você está indo para uma competition, tá? Ou seja, é um momento de cooperação e não de competição, porque eu acredito que essa palavra competição, ela é uma palavra muito pesada para a gente usar no nosso domínio. Eu queria completar que às vezes os professores têm uma tremenda pressão da escola, né? A escola quer que ele ganhe alguma coisa, então ele já vem suando frio de que se não ganhar alguma coisa, às vezes tem. Então assim, tem esse aspecto, né? Bom, acho que é melhor. Eu acho que, mas só para a gente finalizar aqui, eu acho que é importante falar, né, o pessoal falando de referências, eu acho que tem um cara aqui, né, um agregador aqui, o senhor Marcos Wesley, é um grande agregador mesmo, e 28 anos falando de tecnologia educacional nas escolas, né, com a Zoom, hoje é um cenário muito mais fácil, acho que para quem veio depois ali, poder falar, né, vamos desenvolver torneios, vamos colocar, né, STEAM dentro das escolas, né, isso, o caminho ali já foi desbravado ali por uns caras. Então, agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui, podendo falar sobre esse tema, sobre isso que é muito bacana para a gente, né?
E agradeço, então, né, Arnaldo, Nuricel, Newton, né, para a gente, se deixasse aqui, acho que o pessoal aqui gosta de bater papo aqui, a gente conseguiria ficar, né, a tarde inteira falando, mas a Brisa está me olhando muito feio ali, acho que a gente precisa finalizar. Deixa eu falar rapidinho, 2 coisas. Eu lembro, em 2001, 2002, quando eu chegava na sala do Marcão, na sala dele, naquela época, tinha um banheiro antigo que tinha uma pia azul desse tamanho assim, né? Não esqueço, lá num prédio, lá na Florência, acho que era alguma coisa assim, e o Marcão, senta aí, vamos falar de educação tecnológica, e a gente ficava falando de equipamentos vocacionais, né? Aquela coisa toda, né? Então realmente, né, a vida é feita de conexões e de construções, né? Eu lembro do dia cadê o Milani? O Milani não está lá, eu lembro do dia que o Milani chegou e falou assim: ô tiozão, tem um cara que dá aula para mim, que nós temos que levar ele lá para o FLL, cara, ele tem que estar com a gente porque o cara é bom, chama o cara, né? Então é assim, gente, a vida nossa é feita de conexões. E uma coisa só que eu esqueci de falar na minha apresentação, eu entrei para trabalhar com isso e agradeço ao Marcos a oportunidade quando ele me convidou, porque eu nasci numa vila pobre em São Paulo, e eu tive alguns amigos que partiram da vida porque escolheram caminhos errados e pagaram o preço. Então eu falei assim: nunca mais eu vou querer ver alguém que eu possa ajudar partir porque escolheu o caminho errado. E esse é o caminho. Trabalhar com ciência e tecnologia, fazer esse trabalho que a gente faz, é um caminho de resgate, é um caminho de possibilidades e tudo mais, né? Dentro desses caminhos, eu quero frisar aqui uma ação muito importante que está nascendo aqui em São José. O Carlos está no meio, o Ricardo está no meio, que é o hub de robótica educacional lá no PIT, né? O Parque Tecnológico de São José está saindo na frente no Brasil todo. Ele é o primeiro parque tecnológico que está criando uma ação ligada à educação tecnológica. Muito legal isso, porque nessa semana eu estive no Science and Business Connection, um evento lá, e, antes da minha apresentação, foram lá algumas pessoas falar de educação, e foram falar de São José, e falaram que precisavam criar grupos aqui em São José para estudar a educação tecnológica, né? E quando eles saíram, sentaram, e entrou a minha apresentação, eu falei: gente, vocês me dão licença, mas vocês precisam pegar esse corredor aqui da frente, e ir até o fim, porque vocês têm tudo na mão. Univesp, Unesp, né? A galera que estava na mesa, eu falei: vocês têm tudo na mão. Vocês têm o Alfa Lume, você tem o pessoal da Brasília Storm, a FATEC estava lá também, né? O Toso estava lá. Então, gente, vocês estão numa região muito rica. Parabéns pelos trabalhos que vocês têm feito aqui na região de vocês. Parabéns pelo Invox, né? Essa oportunidade aqui da gente estar conversando com vocês é fundamental, né? É o que vocês falaram. Se a gente sentasse todo mundo aqui, né, essa galera numa mesa redonda, a gente passava aí o dia inteiro. Mas nós vamos tomar uma né? cervejinha agora e continuar o papo na mesa da cerveja? Olha, daqui a pouco. Anderson, obrigado, cara. Obrigado. Nuricel, Newton, obrigada. Honra estar com vocês. Obrigado pelos muito obrigada. 5 minutos. Muito obrigada por partilhar o conhecimento de vocês nesta tarde. Foi muito proveitoso, tenho certeza.